High Grade, que tem a maior parte da carteira voltada para operações rating a mais, tem uma taxa média ponderada de IPCA mais 6,4%, distribuiu 0,80 de rendimento nos últimos meses, está descontado no secundário e ainda tem a previsão em regulamento de não cobrar taxa de performance e não fazer emissão abaixo do VP. Tá curioso? Muito prazer, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Bernardo Sanches e esse aqui é o Vai Pelos Fundos, e a ideia desse canal é tratar de conteúdo aprofundado de fundos imobiliários. No vídeo de hoje a gente vai falar do MGCR11, esse que é um fundo da Mogno Capital, é gerido pelo Eliton Araújo e obviamente a gente vai falar das operações da carteira, vai falar do racional desse gestor, vai falar da política de investimentos e abrir o relatório gerencial e entender em que patamar está o fundo. Espero então que vocês gostem muito desse conteúdo, seja realmente muito agregador. Iniciando o nosso vídeo sobre o MGCR11, o Mogno Crin High Grade, ele que é administrado pelo BTG Pactual, gestão feita pela Mogno Capital. Segmento e mandato, títulos e valores imobiliários. Então, pela deliberação 62 da Anbima, a gente está na frente de mais um fundo de papel e a gestão é ativa. Um pouquinho do histórico da Mogno Capital, uma casa fundada em 2015, contando hoje com mais de 3 bilhões de reais sob gestão. A equipe base que trabalhou na Reding Grifo antes da fusão com o Credit Suisse. Segmentos de atuação: Wealth Management, com gestão local e gestão offshore de recursos, Asset e consultoria imobiliária. Outros fundos listados na casa: o MGHT11, MGLG11 e o mais famoso, o MGFF11, que é o fundo de fundos. E a gestão, hoje ela é tocada aí pelo Eliton Araújo. Vocês sabem que eu gosto sempre de abordar a cabeça, o mindset do gestor, da figura que está por trás do fundo. Eliton tem aí 7 anos de mercado financeiro, atuou em diversas pontas dentro das finanças, foco dele no MGCR11, operações de nível de garantia robusto, cobertura de dívida grande e baixo risco de crédito. Ele também focou na construção de um fundo com taxas baixas. A gente vai ver que o total de gestão e administração dá menos de 1% e não tem taxa de performance. Além disso, o foco dele está nas empresas middle com necessidade de crédito tailor-made. O que eu quero dizer com isso? Essas empresas de tamanho médio, quando vão aos bancos, elas não conseguem ter acesso ao crédito que elas realmente precisam. Isso porque geralmente vem um produto formatado, padronizado, e muitas vezes essas empresas elas precisam de um prazo maior ou elas precisam dar um outro tipo de garantia que o banco não aceita. Por isso que o CRI é um produto muito interessante para esse tipo de empresa. Interessante a gente saber também que o MGCR11 evita o IGPM, especialmente pela volatilidade desse índice, e eles não gostam do LTV médio. Eles entendem que o LTV médio pode induzir o investidor a erro. Isso porque as operações não são solidárias, ou seja, uma operação não cobre a outra em caso de default. E por fim, é importante a gente saber que eles têm uma parcela relevante em fundos imobiliários para fazer giro e ganho de capital. E um dado interessante que eu peguei em uma entrevista recente do Eliton é o modelo de análise do crédito estruturado por duas frentes: a estrutura do devedor e a análise da garantia. E aí eles acabam aceitando as operações médio ótimo. O que quer dizer isso? Pode ser que o devedor seja médio, ele tenha uma média capacidade ali de balanço financeiro, mas uma garantia excelente faz com que essa operação seja apta a entrar no fundo. Ou então, um devedor excelente de rating muito elevado, aceitando então uma garantia média. Eles não aceitam o médio e em nenhuma hipótese o péssimo, ou seja, não vai ser um péssimo devedor ou uma péssima garantia, ok? Política de investimentos do MGCR11, alocação do patrimônio líquido até 33% em LCI, LH, cédula de crédito imobiliário, LIG, CEPAC e demais títulos imobiliários. E sem limite de concentração em CRI e cotas de fundos imobiliários. Interessante aí que as cotas de FII, não tem um limite máximo, olha só que importante. E agora um ponto muito legal que eu peguei lá no regulamento do fundo. O item 5.2 fala o seguinte: após a primeira emissão de cotas, o fundo poderá realizar emissões subsequentes independentemente de prévia aprovação de Assembleia Geral, no montante de até 3 bilhões de reais. Então, aqui o primeiro dado relevante, ele tem capital autorizado já para 3 bilhões de reais. A meta desse fundo é realmente ser muito grande. E aí na sequência vem o dado mais legal: desde que
o valor da cota a ser emitida seja superior ao seu valor patrimonial. Ou seja, eles têm um compromisso assinado em regulamento de não fazer emissão abaixo do VP. Olha que importante, olha que dado bacana. Se esse vídeo está sendo bacana, está sendo relevante para você, deixa o like, se inscreve no canal, isso é muito importante para o nosso crescimento e é muito gratificante também. Dados do MGCR11, IPO dele em outubro de 2020 a R$100, pico de cotação R$ 104,00 em 25 de março de 2021 e o vale de cotação R$ 87,55 em 25 de agosto de 2021. Até o presente momento foram 3 emissões realizadas. A primeira oferta, uma emissão 400 em outubro de 2020, quando o fundo conseguiu captar aí 70,8 milhões de reais em cota a R$100. E aqui eu trouxe uma curiosidade, consegui no encerramento dessa emissão buscar aqui que sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas no fundo, foram aqui num total de 12, adquiriram 4.208 cotas nessa primeira emissão, um total de R$420.800. É interessante, é só uma curiosidade de ver realmente o skin in the game, né? As pessoas da gestão participando aí também dos resultados do MGCR11 e acreditando nesse fundo. Depois veio em novembro de 2020 uma oferta 476 com uma pequena captação aí de 1,17 milhão de reais e a cota também a R$100. E por fim, a última emissão, uma 400 em março de 2021, uma nova captação em torno de 70 milhões de reais e mais uma vez respeitando aí o VP, a cota de R$100. MGCR11 no mercado hoje, um patrimônio líquido de 134,7 milhões de reais para um valor de mercado de 128 milhões de reais, que dá aí um PVP com 0,95, então é um fundo que está sendo negociado com deságio. A liquidez dele é baixinha ainda, 125 negócios por dia, não participa do IFIX e a quantidade de cotistas são 1.958. Então aqui alguns dados relevantes para você entender. Esse ainda é um fundo pequeno, tem uma base de cotistas pequena, tem uma liquidez pequena, então para quem não gosta de fundos pouco líquidos, é um dado importante para você colocar aí nos seus estudos. De repente, nesse filtro, o fundo não passa na sua estratégia e você já descarta, ok? Taxa de administração total de 0,9% do PL, é uma combinação de 0,7% de taxa de gestão mais 0,2% de taxa de administração. E é interessante que essa taxa de gestão ela é escalonada com o aumento do PL, podendo chegar aí até a 0,5% no que ultrapassar 2 bilhões de reais. Taxa de performance não tem, olha que dado importante, sempre falo para vocês que é interessante privilegiar fundos de papel que não tem taxa de performance. Esse é um ponto muito positivo, ao meu ver, para o MGCR11. Datacom dele, 5º dia útil anterior à data de pagamento. E a data de pagamento, 14º dia útil. O último rendimento do fundo foi de 0,80, o que deu um dividend yield de 0,91%, bastante expressivo. E nos últimos 11 meses, porque o fundo ainda não completou um ano, tem R$ 7,19 distribuídos de rendimento, o que dá um dividend yield de 8,15%. Alguns comparativos com fundos high grade, o HGCR11 distribuiu em 12 meses R$ 9,17, dá um dividend yield de 8,97%, e o BTCR11 R$ 7,68, um dividend yield acumulado de 8,44%. Highlights do relatório gerencial agora de agosto de 2021, iniciando pelo comentário da gestão. No mês de agosto, realizamos algumas aquisições de CRIs. Essas operações têm como objetivo aumentar o retorno médio da carteira. Então, um dado já importante, o gestor falando aqui pra gente que tá pegando novas operações, visando aí uma taxa um pouco melhor. Olha que dado bacana pra gente ficar ligado. Dentro da estratégia de alocação de CRIs, foram realizadas as seguintes movimentações: compra de 10 milhões do CRI Atom Energia, compra de 2 milhões do CRI Celina. E falando um pouquinho mais da operação Atom, eles dizem que o papel foi adquirido aí pelo fundo com um deságio, sendo sua taxa efetiva de IPCA mais 7,2%, acima da taxa média da carteira, que está em torno de IPCA mais 6%. Um dado que eu achei bacana também é que eles explicam em que pé estão algumas operações de incorporação. Eles falam aqui que o CRI Gafisa tem previsão para registro de incorporação em setembro, a operação Pais Gregory
não teve obras iniciadas e o registro da incorporação está previsto para novembro. E na operação Cetim as obras também não foram iniciadas e estão finalizando registros. A operação Vitacom se mantém com ritmo de pré-pagamento da carteira de recebíveis. Então aqui outro dado relevante dessa carta do gestor, dizendo aqui que está havendo pré-pagamento. A obra permanece com 37,12% de andamento para o empreendimento Chess e 18,42% para o Ueno. A inadimplência segue baixa, outro dado relevante, dentro da normalidade aí, com menos de 3% da carteira de recebíveis. Neste mês realizamos o giro da posição de GPA do fundo, que devido à carência de amortização o papel acumula correção monetária. Com essa operação, o fundo destrava em torno de 0,08 de dividendos por cota. São aquelas operações que a correção monetária vai ficando acruada no VP e ela consegue então destravar quando existe a alienação desse CRI no secundário. Outra informação bacana de você ter em mente, em torno de 18% da carteira de recebíveis possui essa carência de amortização, portanto a inflação acumulada no fundo é liberada progressivamente à medida que os períodos de carência vão sendo encerrados. Dentro da estratégia de alocação de FIIs, foram realizadas as principais movimentações: aquisição de 2,8 milhões de reais da oferta do Iridium e venda de 3,2 milhões da posição de KNCR. Eles até explicam aí que essa liquidação no KNCR foi em razão de abertura de caixa para realmente participar dessa operação lá no Iridium, dessa nova oferta. Mini DRE do fundo, alguns aspectos que eu acho interessante de trazer para vocês. Olha como eles são realmente muito ativos aqui em negociação de CRI. Em todos os meses de março a agosto fizeram alienação de CRI no secundário e também muito ativos aí no book de fundos imobiliários. Em maio apenas que não teve negociação, em junho teve até negociação com prejuízo. E por fim, a gente anota aqui a questão de reserva de dividendos feita agora em agosto, em torno de R$ 102.740. E por fim, um gráfico de rentabilidade que eu peguei lá no Mundo FI, que por sinal é um site muito legal para acompanhar fundos imobiliários. Esse gráfico aqui é uma ferramenta paga, mas eles têm também a parte gratuita. Estou fazendo aqui a propaganda, mas não recebo nada, não sou patrocinado pelo Mundo FI. E eles mostram aqui pra gente que a rentabilidade do fundo nesse período é de menos 0,93%. Em variação da cota é que eles estão sofrendo menos 8,12%. Já em rendimentos, um total aí de mais 7,19%. Composição do PL agora, a alocação por indexador, a gente percebe que o grosso aí está em IPCA, 91,2% da carteira, e o restante em CDI. A alocação por rating, a gente percebe que tem bastante variação. O duplo A é o que aparece com o maior número, de 24,89%, mas tem também aí o A com 21,94%. E a menor participação são ratings BB com 4,94%. A alocação por segmento dentro do CRIs também é bacana, tem bastante pulverização. E a alocação por estratégia, a gente percebe aqui que hoje são 74,5% da carteira voltados para CRIs, 24,98% em fundos imobiliários. E aí eu trouxe a título de comparação como é que estava 6 meses atrás, lá em março de 2021. CRIs eram 85% da carteira e fundos imobiliários 14,57%. Então, nesses últimos 6 meses, a gente percebe que o MGCR teve aí uma prioridade em alocação de mais fundos imobiliários. Interessante a gente perceber esse movimento, entender como é que o fundo está avançando, como é que ele está se desenvolvendo. Olhando agora para indicadores, a taxa média por indexador é de IPCA mais 6,4% e CDI mais 2,86%. Duration média em IPCA 4,8 anos e CDI 3,6 anos. E aí novamente eu faço a comparação com a posição de 6 meses atrás, lá em março de 2021, comentário do gestor falando que o yield médio da carteira é de IPCA mais 5. Realmente o fundo conseguiu dar uma alavancadazinha na taxa, partiu de IPCA mais 5 para chegar em IPCA mais 6,4%. Por fim, aquele LTV por faixas e rating. A gente percebe aqui que um LTV abaixo de 30%, só 3% da carteira. Sempre lembrando, LTV quanto mais baixo melhor, isso porque ele representa o total da dívida dividido pelo total da garantia. A gente percebe também aqui que ele tem um total de 13,03% de operações sem garantia real. Portanto, esse é um fundo que aceita o chamado CRI careca, né? O CRI que não tem uma garantia real como lastro. Olhando agora para a carteira, alguns dados que eu sempre gosto de chamar a atenção. Primeira coisa aqui dessa carteira
eles trazem o código CTIP de todas as operações. Isso facilita na busca dessas operações nas securitizadoras. Marquei aqui também algumas operações com participação relevante dentro do PL, o CRI Vitacom, o CRI Redditor e o CRI Atom Energia, todos com mais de 7% dentro do PL. Além disso, também é importante a gente perceber que determinados devedores aparecem em mais de um CRI, e aí a representação dentro do PL fica grande. O primeiro deles aqui é a Celina, uma rede de hotelaria que tem 2 CRIs dentro do patrimônio e aí somados passam de 10%, e o outro aqui é o grupo Oba Hortifruti com 3 operações dentro da carteira que também somados aí passam de 10%, ok? Então são operações para a gente tomar cuidado, olhar com mais carinho. E agora a carteira de fundos imobiliários, maior participação no fundo fechado, o CCRF11 com 7,4%, tem também uma representação grande aqui BLMC, o fundo de crédito lá da Blue Macau, com 3,75%, RBR11 2,89%, HGCR11 2,73%, e aí depois são operações menores, e a gente vê que todos os fundos que o MGCR11 investe são fundos de papel. Fui lá de curioso olhar o último informe trimestral, que tem data base de 30 de junho, e a gente percebe outras operações que acabaram saindo do fundo, né? Eles tinham aqui CPTS, tinham HZAF, tinham KNCR, tinham MXRF, Vigir e XPCI. Ilustrando a carteira, sempre gosto de pensar algumas operações que eu acho interessantes. O primeiro deles é um que tem representação grande dentro do PL, operação com a Vitacom. São projetos focados em apartamentos funcionais compactos, destinados a facilitar a mobilidade urbana. A operação tem como objetivo financiar 2 projetos da empresa em São Paulo, no bairro Bela Vista, e a operação conta aí com garantia da incorporadora, aval dos sócios, alienação dos imóveis e carteira de recebíveis. Outra operação que eu trouxe é a mais nova da carteira, o CRI Atom. É uma operação de financiamento de 2 usinas de geração de energia solar, localizadas em Marabá, no Pará, e Campos, no Rio de Janeiro. A operação tem contratos atípicos de fornecimento aí de energia com as empresas Extra Farma e Águas do Brasil. Por fim, a última operação que eu trouxe aqui é o CRI Celina, que de certa forma que gera mais desconfiança, já que é voltado para o setor de hotelaria. E só um dado relevante, a Celina, ela também faz a operação dos hotéis que estão lá dentro do MGHT11, ok? Partindo agora para aquele resumo que traz todas as informações mais relevantes. Trago aqui tudo que é de importante e também a minha posição sobre o MGCR11. Claramente é um fundo high grade com foco em operações corporativas e operações em empresas de bom rating. Ainda assim, apenas 13,3% da carteira não tem garantia real, que eu acho um número baixo, já que é um fundo voltado aí para crédito corporativo que tem mais dificuldade de ter garantia real. Essas grandes empresas preferem não dar nenhum tipo de garantia real. Além disso, é interessante a gente ver que é um fundo ainda em transição. Ele saiu de uma carteira de CRI de IPCA mais 5% para uma carteira de IPCA mais 6,4% e de uma posição em fundos imobiliários de 14,5% para 25%. E aí alguns pontos que eu trago disso. Ponto 1, melhora do yield recorrente com o aumento dessas taxas das operações e manutenção da mesma duration in ratings, ou seja, a carteira continuou sólida e mesmo assim eles conseguiram trazer mais taxa, um ponto muito positivo. Ponto 2, partiu para uma estratégia que tem sido muito vencedora de aumentar a parcela de fundos imobiliários na carteira, obviamente se espelhando aí em CPTS e IRDM11. E 1.3, como o mercado está forte num viés de baixa e o MGCR11 foi aumentando essas posições em fundos imobiliários durante esse período, pode ficar em uma gordura interessante para ganho de capital no futuro. É um fundo que tem um capacity grande, ou seja, ele tem potencial para aumentar bastante de tamanho, ele já tem 3 bilhões de reais autorizados de PL, e tem a ideia de fazer várias emissões constantes, mas com montantes pequenos. A gente viu que em torno de 70 milhões eles têm feito emissões. E a meta, segundo o gestor, é ser grande para ter um ticket grande de funding, ou seja, para conseguir originar uma operação por inteiro, para não precisar de club deals ou não precisar só pegar aquelas operações muito pequenas. E além disso, o fundo aumentando tem também o ganho de escala, ou seja, o custo do fundo em si vai ficando menor. Pontos que chamam a atenção: gestão ativa em CRI e fundo imobiliário. Eles realmente fazem uma gestão ali de ganho de capital, visando sempre negociação de FII de CRI, como a gente viu. Compromisso da gestão no regulamento de não emitir abaixo do VP, com foco em alocação muito rápida. Eu trouxe aqui um dado legal,
na última emissão 80% já estava alocado em 15 dias, não cobrança de taxa de performance, vocês sabem como eu privilegio isso em fundo de papel, inclusive eu trago aqui a opinião da Mogno para não cobrar performance no MGCR11, eles entendem que a cobrança de performance em CRI marcado na curva do papel acaba desvirtuando a relação de risco-retorno da operação, porque a gestão ela faz ali a originação de um determinado spread e quando tem essa taxa de performance você acaba abocanhando uma parte do retorno e deixa aquele risco para o cotista. Além disso, acrescento dizendo também que eu acho que o gestor ele tem a discricionariedade de colocar as operações dentro do fundo. Então, se eu tenho lá um fundo com uma taxa de performance acima de IPCA mais 5% e todas as operações são alocadas em IPCA mais 7%, fatalmente vai ter cobrança de performance. Na verdade, acaba sendo uma taxa de gestão com nome de taxa de performance, ok? E por fim, outro dado do regulamento, cobrança de taxa de gestão em nova emissão apenas após 75% dos recursos alocados. Então, aqueles recursos que vêm de uma nova emissão só se cobra a taxa de gestão sobre eles quando tiver essa alocação bem grande já completa. Pontos de cuidado, a carteira foi se enchendo de fundos imobiliários, como a gente viu, chegou a 25%, e se o IFIX continuar em viés de queda, isso pode dificultar o ganho de capital. Também acho que seria bacana a carteira trazer a série de cada CRI, eles não dizem ali se é série subordinada, se é série sênior, se é série única, e claro, como eu citei para vocês, tem algumas operações preponderantes na carteira, especialmente aquelas voltadas para a Celina, que é do segmento de hotelaria, que a gente tem que ter mais cuidado e acompanhar mais de perto. Pessoal, o que eu tinha para falar do MGCR11 era isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.